fazendo hoje, e também hoje, por causa dessas bandeiras e tudo mais, nós estamos interligados a uma rede de oração em 55 países, tá? E mais de 6.000 igrejas fizeram a mesma coisa que nós fizemos. Algumas igrejas fizeram 72 horas de oração. Nós fizemos 48 horas, né? E também em 55 países, todo mundo interligado nessa rede que é uma rede de intercessão e oração. Então, eu acho que Deus está fazendo, né, trazendo um mover, né, no meio da igreja, né? Deus está trazendo um mover. Aí fala, não, pastor, mas é só aqui no... Não, não é, irmãos, foi no Brasil inteiro, foi em outras nações, e Deus, na verdade, está despertando nações, né? Você vai ver, logo, logo, nós vamos fazer ali uma torre de oração ali, naquele cantinho, para os irmãos também estarem orando, né? Os irmãos estão se mobilizando, Deus vai dar recursos, Deus vai prover recursos para nós, como já tem provido, né? Então você vai perceber que a gente vai estar falando mais de oração, oração, oração. Há algo acontecendo aqui, e é isso que eu estou falando para você, não é só aqui no presencial, mas há algo que está trazendo sobre o Brasil todo, né? Tudo que está acontecendo, e os pastores e líderes começando, e a igreja começando a despertar de novo, né? Sempre eu falava, eu tinha um pastor meu, a igreja está fria, a igreja está não sei o quê, muitas vezes situações corriqueiras, mas existem ventos que passam, sabia? Eu já peguei vários ventos de avivamentos nas igrejas por onde eu passei. Então o vento vem, depois o vento vai, porque ele sopra onde ele quer. Então vai acontecer o seguinte, irmãos, quando o Espírito Santo vem, quando o mover vem, quando a vontade de orar vem, irmãos, mesmo se o pastor falar, eu não quero, estou proibindo, não adianta, irmãos, não adianta, mesmo se o pastor não quer, se o líder não quer, e vice-versa, o poder de Deus se manifesta, a vontade de orar acontece. Então, se você começar a perceber, que você começar a ficar quebrantado demais, acordar à noite, querer orar, incomodado, muitos sonhos, muitas coisas, é uma percepção diferente de uma igreja que começa a despertar de novo a orar, a oração, a tempo a sós com Deus, mas também orar em unidade. Lembra que a gente sempre fala que o individual reflete no coletivo, o que a gente tem numa vida individual, reflete quando a gente chega aqui na casa de Deus, amém? Então, eu vou dividir em duas partes esse tema, porque eu não poderia deixar de fechar, falar sobre oração, né, sobre esse tempo de oração, e por que a gente ora em nome do Senhor Jesus. Então, o tema da nossa mensagem que está anotando, nesses dois temas, é orando em nome de Jesus. Então, fala comigo, orando em nome de Jesus, amém? Todas as vezes que a gente busca algo de oração, é muito importante a gente aprender mais. Aprendemos muito agora com a pastora Ângela, né? A pastora Ângela que veio, trouxe esse avivamento para nós. Lá o Natanael diz que está com o mesmo problema lá, enfrentando lá, os irmãos estão querendo orar, tem sido uma bênção. Pastor Zequinha também, pastor Isaías lá também no JK, irmãos, e os pastores que vieram mais 10 igrejas, denominações diferentes, vieram conosco no começo do mês, no finalzinho do mês, né, para o começo do mês, foi impactante. Agora tem a última coisa que eu queria falar com vocês, o que é importante? Fora toda a parte de oração, do curso que nós fizemos, Aprendendo a Orar com a Bíblia, nós vamos implantar também aqui a oração com nossas crianças, os nossos pré-adolescentes e adolescentes. Porque vamos falar a verdade aqui, irmãos, você que já é pai, né? Quem é pai e mãe aí, diga amém. Vamos falar a verdade, o sonho de todo pai não é ver o seu filho com a biblinha, lendo, orando, né? Não é coisa linda quando seu filho chama você para orar? Papai, vamos orar, vamos agradecer o papai do céu. Gente, para um pai isso é lindo demais, né? E quantos de vocês que estão com seus filhos hoje desviados? Seu filho, quando era pequeno, vinha ler a Bíblia, orava. E quantos pais também que negligenciam, né? Não traz o filho para a escola bíblica, não traz o filho na igreja, o filho vai ficando... Então você imagina, os pais que trouxeram os filhos, investiram nos filhos, muitos estão desviados. Imagina o pai que só vem na igreja no domingo à noite, uma vez por mês, e não traga o seu filho na escola bíblica, né? Então é muito complexo isso. Então nós vamos investir agora na área das crianças, as crianças orar, o reloginho de oração das crianças, as crianças leem a Bíblia, as crianças serem edificadas, para no futuro isso vir sobre o futuro da igreja, igual nós estamos feito em missões, que é muito bom. Então se prepare, que logo logo as crianças vão estar também, já estão
mas vão receber um despertamento muito maior para a oração e vai ser bênção para nossas vidas. Não tem como a igreja, é isso que eu estou falando para vocês, mas não tem como a igreja não crescer, não sermos edificados, Deus não operar na nossa vida, se os pais estão orando, os filhos estão orando, entendeu? E a igreja em si orando, isso vai acontecendo, vai fluindo, e aí quando o Espírito Santo se manifesta, não tem como não haver milagres, cura, salvação, quebrantamento, libertação no meio da igreja. Estava fazendo uma pesquisa sobre a rua Azusa, que aconteceu, o grande avivamento que aconteceu há 106, 108 anos atrás, que foi lá na Califórnia, onde o Espírito Santo foi derramado sobre aqueles irmãos ali, e durante 3 anos houve um grande avivamento, só que depois acabou, em 3 anos acabou, fecharam o lugar. Eu falei, Deus, o que aconteceu? Se foi tanto milagre, as pessoas, por exemplo, um quarteirão antes de chegar na igreja, as pessoas já caíam na unção do poder de Deus, os milagres, as curas. Teve uma irmã lá, eu estava vendo os depoimentos essa semana, e teve uma irmã que ela falou em 6 idiomas, cantou e tocou piano na época, sem nunca ter feito uma aula, né? E também negros, hispânicos, todas as raças ali foram e receberam de Deus. E aí eu peguei o final da história, falei, por que acabou em 3 anos? Porque houve uma perseguição massiva do próprio governo, da polícia, das igrejas tradicionais, falou, está todo mundo louco, e desceu o cacete no povo, essa é a verdade. Muitos foram até mortos, não dava emprego para quem era pentecostal, e começou uma discriminação total, e eles correram, né, espalharam, né? Aí hoje, né, a última pesquisa que eu vi sobre a questão do pentecostalismo, é que hoje são mais de 600 milhões de pentecostais no mundo, e se não fosse hoje o pentecostalismo, nós seríamos apenas 150 milhões, então hoje existe 600 milhões de pentecostais no mundo, e 150 milhões, né, de tradicionais, né, de cristãos tradicionais, né? Então, o pentecostal, ele gosta o quê? Ele gosta de orar, ele gosta de avançar, ele gosta de romper, e aí por isso que o nome de Jesus é algo que não sai da boca de um crente que busca mais a Deus, né? Em vez dele xingar um palavrão, ele fala meu Jesus, né? Ele fala glória a Deus, ele fala aleluia. Mas eu tenho certeza aqui que vocês não falam palavrão em casa, né, gente? Vocês só falam coisa boa, né? Quando você bate aquele dedinho, o último dedinho aqui no canto, né, de uma cadeira, né? Uma unha encravada, você só fala assim, glória a Deus, né? Entendeu? Sai uma palavra assim de louvor a Deus. Entendeu? Não é fácil, mas o nome de Jesus é poderoso, amém, irmãos? Amém? O nome de Jesus é poderoso, pelo nome, pela fé, pela força, nós não sabemos, há um grande mistério nisso, né? Há um grande mistério em tudo isso, né? E de experiências que nós temos sobre o poder do nome de Jesus, mas a oração, quando a gente ora em nome de Jesus, os milagres acontecem, né? Enquanto isso, a Pâmela está ajudando a gente no slide, mas eu queria falar o seguinte, a oração ela é muito importante, né? Que é importante a oração e que tem que ser fundamental para nós, irmãos, isso a gente não discute, mas a questão é o seguinte, será que a gente sabe orar realmente? Será que nós sabemos orar? Então esse é o primeiro ponto, né? Tem outra parte, nós temos noção de como funcionam as orações, né? Pastor, existem vários perfis de oração? Sim, existem, né? Eu posso até dizer que tem gente que não sabe orar, é crente há muitos anos e não sabe orar. Por quê? Porque primeiro ele nunca foi ensinado, ele já entrou numa igreja onde ele tomou uma decisão por Cristo, mas ele não foi ensinado a orar, ele não foi ensinado a buscar a Deus, e muitas vezes se a pessoa já entra, por que muitas vezes igrejas que são frias num contexto, vamos pensar assim, a frieza não é nem da frieza, porque tem que orar e ser barulhento, não, é na questão da comunhão mesmo, tá? Quando alguém chega numa igreja, vamos pensar assim, que a igreja está doente, é melhor falar assim, quando a igreja está doente, né, e as pessoas vão chegando, eles já vão chegando e vão ficando infectados com a doença, porque a igreja está doente, a igreja está paralisada, a igreja não tem vida de oração, não tem vida de jejum, não tem vida de edificação, não tem vida de crescimento espiritual. Então a pessoa que chega, ela se junta, mas ela logo ou ela muda de igreja, ou ela vai embora, ou ela esfria na fé, porque ela veio para a igreja, mas ela não conseguiu uma experiência maior e mais pessoal com Cristo, porque ela nem foi orientada e nem incentivada
Muitas vezes é isso. Então, envolve-nos sim na oração, né? Como funciona? A gente tem noção como funcionam as orações? Muitas pessoas não têm. Outra pergunta importante, a gente está sendo bem sucedido na oração? Pastor, como é que eu poderia dizer que é bem sucedido? É o fato de que você realmente está conseguindo orar, está conseguindo ter um tempo com Deus, está conseguindo ter um tempo na presença de Deus realmente, não um tempo de pedir para Deus, né? A gente fica pedindo, mas um tempo de oração, de clamor, de intercessão, de busca. E isso faz a diferença para a nossa vida. Por quê? Porque existem muitos tipos de oração na Bíblia, gente, né? Existem vários tipos de oração na Bíblia, e a gente tem que entender que cada oração tem uma finalidade. Por exemplo, nós fizemos agora 48 horas de oração, mas a oração é específica para a nação brasileira. Nós precisamos orar pelos nossos políticos? Sim. Votar certo? Sim. Orar pelos nossos políticos? Gente, a Coreia mudou porque a igreja foi despertada a orar. Gente, vamos pensar aqui, o Rio de Janeiro é o nosso terceiro país onde tem mais evangélico per capita por pessoas. Agora, eu li no noticiário que só esse mês foram roubados, só esse mês, de abril, 5.600 carros roubados no Rio de Janeiro, 5.000. Quer dizer, é uma loucura, porque é tanta violência, tanta desigualdade, tanta corrupção, e o povo de Deus está lá. Que diferença realmente a igreja está fazendo no Rio de Janeiro? Espírito Santo, um estado super evangelizado, altos índices de violência. Rondônia, onde quase 40% da população em geral é evangélica, é o recorde de divórcios, é o recorde de novo em divórcio, nunca se divorciou tanto quanto em Rondônia, em per capita. Né? Então, onde que a igreja pode caminhar para a gente trabalhar isso no poder da oração? Então, a oração, ela tem vários, pastor, mas tem gente que não ora? Sim. Tem líder que não ora? Sim. Tem pastor que não ora, tem pastor que não tem vida de oração. Sim, uma porque ele não aprendeu, ou ele não foi ensinado, a parte dele, onde ele foi ensinado, ou o seminário, ou a denominação que ele fez, não priorizou isso, né? Ou muitas vezes, como eu falei, é o seguinte, ou ele não consegue orar, a gente não é bem sucedido, a gente faz projetos para oração, a gente busca, a gente planeja, mas a gente não consegue, amém? Isso é muito importante. Então, oração não é tudo igual. Em geral, as pessoas veem oração como tudo sendo a mesma coisa, mas não é, gente, amém? Jesus nos encorajou a orar, mas Ele nos disse como deveríamos orar, amém? E se o nosso desejo é ter uma vida de oração bem sucedida, a gente precisa seguir, que gente? A palavra de Deus, amém? Orar a palavra de Deus. Nós temos trabalhado com os discípulos em oração, busca horas e horas de oração, né? Uma vida diária de 3 horas de oração, 2 horas de oração, 4 horas de oração. E eu estou lendo um livro com meus discípulos que falam de um pastor que ele resolveu tirar o horário de trabalho dele, de oração por dia, era 8 horas, né? Entra de manhã, sai meio-dia, entra às 2, sai às 6, de oração diária, né? E Deus fez grandes milagres, a gente está tendo uma experiência muito boa com isso. Mas, o que Jesus falou a respeito das nossas orações? Nós vamos ler lá em Marcos 11, 23, 24, está aí no telão, se quiser você pode ler comigo. Vamos ler comigo, que está aqui também, vamos lá, 1, 2, 3 e... Eu lhes asseguro que, se alguém disser a esse monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito, amém? Essa palavra traz uma coisa interessante, irmãos, não tem como, por isso que eu falei para você, nosso desejo é ter uma vida de oração bem sucedida, mas a gente precisa seguir algumas dicas da palavra. Vai ter coisa que a gente vai orar para que Deus faça, e vai ter coisa que nós vamos, para que Deus faça por nós, mas muitas vezes é a vontade dEle que vai se manifestar, e não a nossa. Mas quando, tem um testemunho que é real, que não é conto, isso aconteceu nos Estados Unidos, de um pastor que pregou sobre isso no púlpito lá da igreja dele. E, infelizmente, pela história, a igreja ficava no pé de um morro, e esse pé do morro, a igreja tinha um espacinho muito pequeno e não tinha como eles crescer, e o morro tomava conta do terreno todo da igreja, e eles não sabiam o que fazer. Falaram, olha, a gente vai ter que tentar vender esse terreno, para tentar comprar em outro lugar, e para construir a igreja, né? Só que o pastor tinha pregado sobre esse negócio, que se você orar, e disser esse monte, sai e vai para outro lugar, ele vai sair, tal, e pregou com eloquência, tal. Quando acabou o culto,
né? Uma senhorinha foi lá e cumprimentou ele, falou, nos Estados Unidos tem uma mania, né? Hoje não, tem as mega igrejas, mas a igreja menor, o pastor vai lá, fica na porta, e os irmãos vão saindo, tudo cumprimentando, falou, pastor, parabéns pelo sermão, uma bênção, tal, tal, tal. A irmãzinha falou para ele assim, pastor, eu tomei posse daquela palavra que o senhor falou ali agora, que se a gente orar, Deus vai tirar um monte daqui, nós vamos orar para Deus transportar um monte. Então, pastor, o senhor crê nessa palavra? O próprio pastor não cria. Ele estava pregando uma coisa que ele falou, mano, se a gente tiver fé e orar, ela falou, então tá bom, então eu quero que o senhor venha comigo aqui orar na igreja durante 30 dias, para Deus tirar esse monte daqui e mudar para outro lugar. O pastor só foi por consideração àquela irmã, aquela anciã, né, muito tempo na igreja, aí o pastor foi, né? Para lá com a irmã orar 30 dias, contando as horas para acabar. Gente, americano é firme, tá? Eles são muito disciplinados mesmo nesse negócio. Quem é amigo de americano, já morou, já foi seminarista, sabe como funciona. Eles é certo, é certo, é certo. Coisa não tem meio termo. E aquele pastor durante 30 dias, com muito sacrifício, com nenhuma fé, foi lá junto com aquela senhorinha orar para Deus tirar um monte, né? Vou orar para Deus fazer a vontade dele. O que aconteceu? Aconteceu que, findando os 30 dias, alguém bate na porta lá da sala pastoral, falou, quero falar com o senhor, tal. Pois não, então, eu sou engenheiro de uma construtora, e nós estamos fazendo uma obra muito grande, daqui 40 quilômetros, mas a gente já fez o teste para pegar e mudar, vai ficar muito difícil, e a gente quer saber se o senhor quer vender, se a igreja quer vender esse morro aí para nós. E aí, na proposta, a gente tira tudo, faz a terraplanagem, enterra o espaço prontinho e plano para vocês, né? Irmãos, o que aconteceu? Em poucos meses, o monte foi tirado daquele lugar, a terra ficou plana totalmente, e com o dinheiro da venda do monte, eles construíram a nova igreja, mais moderna, com estacionamento e tudo. Você pode aplaudir para o Senhor Jesus, porque eu não estou contando história, é uma realidade. E isso é o que, gente? É o poder da oração. É o poder da oração. O problema é que muitas vezes, por mais que esse é um exemplo disso que eu estou contando para vocês, por mais que é um exemplo, e será que Deus vai orar por tudo que nós pedimos, Ele vai atender? De repente não, porque Ele vai fazer segundo a vontade dEle. Agora Ele nos deu permissão para pedir, falou, pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-lhe-á, porque todo aquele que pede, recebe, todo aquele que busca, encontra. E quem dar-se, né, e quem pedir, vai abrir. Deus, Ele é fiel, Deus, Ele é fiel, e Ele nos responde dessa forma, amém? Então, quando a gente orar em nome de Jesus, algo sobrenatural pode acontecer na nossa vida. Então, o que a gente tem que fazer simplesmente? A gente tem que crer, pessoal, crer. Olha, a última slide dessa parte é o seguinte, portanto eu lhes digo, né? Em Marcos 11, 24, portanto eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, vamos dizer juntos, vamos ler aí, eu estou lendo aqui, você está lendo aí, vamos lá, 1, 2, 3 e... Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, dá uma paradinha, vocês viram? Que pedirem em oração, gente. A oração tem que ser algo fundamental para nós, que somos cristãos. A oração tem que ser algo fundamental, orar tem que ser algo como o arroz e feijão nosso de todo dia. O grande problema nosso é que muitas vezes a gente fala assim, rapaz, tirei lá 2 horas de oração, 1 hora de oração, mas muitas vezes assim está assim, consegui tirar 1 hora de oração, como se realmente, não deixa de ser, é tipo assim, como se é um peso orar, como se é um peso. O pessoal fala, não, pastor, não é, coloca a igreja para orar para você ver, questão de meia hora, está todo mundo sentado, olhando as baratinhas voando na lâmpada. Essa é a verdade, irmãos. Sendo que tinha que ser o contrário. Na hora da oração, o pastor tinha que chamar a igreja para orar, e aí os irmãos, ninguém parar mais, e o pastor, irmão, vamos parar, chega, né? Chega, vamos depois, entendeu? Não.
Então, se ainda está nesse clima, é sinal que nós temos que orar muito ainda, nós temos que aprender. Não estamos priorizando vida de oração, não. Pastor que foi lá na Coreia, alguns irmãos aqui que já foram também, tem lugares lá que chegou a proibido jejuar mais que 40 dias, né? Proibido orar mais que 48 horas, né? Eles proíbem os irmãos de orar lá na Coreia, proíbem, entendeu? Irmão, você pode jejuar tantos dias, orar, por quê? Porque senão o pessoal fica orando, jejuando, quando vai lá só vai recolher o corpo, o cara já partiu para a glória, já ficou ali, né? Foi arrebatado, né? Então vocês estão entendendo? São pequenas coisas que fazem algo interessante para nós. Agora, vamos dar uma pausa, e eu queria que a Pamela mudasse para nós sobre essa questão do mover da oração, né? Que o segredo não está apenas no que você está lendo, mas também no que você está entendendo. A gente tem que entender o que é realmente uma vida de oração, mas vamos pensar assim, será que Deus mudou de endereço, né? Será que Deus mudou de endereço? Por que eu queria compartilhar isso contigo? Porque muitas vezes acontece algo para nós que a gente pensa que Deus mudou de endereço. Eu vou pegar só essa primeira parte, né, que fala assim que Deus mudou de endereço, também trabalhando lá em Marcos um pouquinho, mas ele fala de uma experiência, eu não vou contar para você aqui, mas ele fala de uma experiência que ele teve, lá em Marcos, no capítulo 9, versículo 2 a seguir, até o verso 8, está falando daquela experiência que ele teve no Monte da Transfiguração. Estamos falando sobre oração, tá, gente? Quando Jesus estava orando, chamou Pedro e João para estar com ele ali naquele momento, e aí a Bíblia fala que de repente aparece lá no monte Moisés e Elias, e começaram a conversar com Cristo, e a Bíblia fala que as roupas de Cristo se resplandeceram, uma fumaça invadiu aquele lugar, e eles ouviram uma voz dizendo assim: olha, este é o meu filho amado, de quem eu me comprazo, de quem eu amo tanto, né? Palavras do próprio Deus a Cristo naquele momento. Quando eles abrem os olhos, não tem mais nada. Moisés e Elias já foram ao ponto de chegar assim: Senhor, quer que a gente faz uma tenda para Moisés e outra para Elias, para estar conosco? Desaparece tudo, e Jesus fala assim: olha, eu quero que vocês guardem segredo disso. Por quê? Eles estavam num momento de oração, subiram para um tempo de oração. Tem uma palavra muito linda quando fala assim: ó, clama a mim e respondei-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Muitas vezes, resposta que nós estamos querendo, resposta que nós estamos buscando, irmãos, segredos serão revelados a nós através da oração. A gente fica batendo cabeça muitas vezes aí, né, querendo respostas, mas a gente não busca uma vida maior de oração. Agora, por que eu estou falando para você que Deus mudou de endereço? Porque acontecia algo interessante, que muitas vezes as pessoas podem pensar assim: pastor, a gente pode buscar a Deus em qualquer lugar, a gente pode adorar em qualquer lugar, mas o grande segredo não é isso. Existem duas coisas distintas que aconteciam do Velho Testamento, e aí essa passagem que Jesus estava ali, nesse momento, vamos olhar pelos olhos da fé agora. Vocês estão comigo aí, amém, gente? Amém? Vamos pensar junto aqui agora, só para vocês entenderem. Jesus estava no monte, orando. Apareceu quem? Moisés e Elias, tá? Moisés e Elias. Elias, ele não morreu, a Bíblia fala que Elias foi arrebatado, subiu num carro de fogo, né, num redemoinho, um carro de fogo separou ele de Eliseu, e ele subiu. Moisés, a Bíblia fala que ele não entrou na terra, mas o próprio Deus o levou, e o próprio Deus o sepultou. Então ninguém sabia. Então, e naquele momento, Cristo estava com Moisés e com Elias, que representava, querendo ou não, a velha aliança, o Velho Testamento. Mas ao mesmo tempo, ele estava também com João e com Pedro, que representava o quê? A nova aliança. Então havia ali uma divisão distinta entre os dois. Cristo no centro, mas o Velho Testamento, vamos dizer que a velha aliança, né? A velha aliança de um lado e a nova aliança do outro. A velha aliança veio, conversou, passou, ficou a nova aliança
Pedro e João. A Bíblia fala que Pedro foi martirizado, morreu também na perseguição, mas João morreu de velhice, onde teve a revelação do Apocalipse. Quando se chega nesse ponto, entende-se o seguinte: por que estou falando assim que Deus mudou de endereço? Por quê? Porque acontece algo tremendo, 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 e eu gosto muito dessa parte, quando fala assim que o povo ele estava simplesmente, quando eles saíram da terra do Egito, Deus estabeleceu algo interessante para eles. Deus estabeleceu que a arca da aliança, dentro do Santo dos Santos, ela tinha que caminhar. Então, Deus estava no Santo dos Santos. O sumo sacerdote, ele tinha que ir ao altar, oferecer o holocausto pelo povo, e ele ia ao Santo dos Santos, aonde Deus estava ali, né? Deus estava ali dentro daquela arca, segundo, né, o que a Bíblia fala aqui, né, claramente sobre isso. Deus estava ali naquela arca, né? Então, quando as pessoas iam, elas tinham que ir para o templo. Elas queriam ver Deus, elas tinham que ir no templo, tanto que todos tinham que ir ao templo, tinham que ir até Jerusalém, tinham que ir até ao templo para oferecer um sacrifício a Deus. E isso era na velha aliança, e aonde a arca ia, o povo tinha que seguir junto, né? O que acontece depois? Na nova aliança, acontece diferente. Deus muda de endereço. Por quê? Porque aí, quando Cristo morre ali na cruz, o véu do templo é rasgado, né? O véu de separação do Santo dos Santos é rasgado. Deus nos deu, pela pessoa de seu Filho Jesus Cristo, um livre acesso a Ele. Ele era o sumo sacerdote, Jesus agora é o sumo sacerdote, e nós temos livre acesso a Ele. Então, aí Deus mudou de endereço. Por quê? Porque a Bíblia fala: olha, eu não habito mais em templos feitos por mãos de homens. O templo de Deus sois vós. Amém, irmãos? Então, o templo de Deus é eu e você. O templo de Deus é eu e você. Quando a gente para entender isso, aí a gente vai ver como está o nosso altar de oração. Eu quero que você fique de pé, em nome de Jesus. Quero pedir para o Ministério do Louvor estar aqui à frente nesse momento. Mas